todo mundo, fazendo favor. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Vou dar um pouquinho mais de profundidade, né, em alguns temas que, depois do primeiro vídeo que a gente fez da última reunião, de lá para cá, acredito que o volume de dúvidas e o volume de subjetividades que a gente tem é na área trabalhista. Então, hoje, o Ale, para ajudar a gente, nosso especialista nessa área, a gente vai repassando, né, as medidas e comentando aí do que na prática a gente tem tido de maiores dificuldades, né? E a interpretação dos clientes aí, né, em alguns aspectos ainda tá um pouco turva. Estão confundindo o que prorroga, o que não prorroga nos impostos, né? É como se comportar, sendo que a gente tem uma medida federal para atuar com suspensão e redução, só que pode gerar um problema lá, porque está travado no sindicato. Então, vamos trazer aqui à tona alguns pontos para a gente ir conversando e aí compartilhar da nossa opinião. Porque eu acredito que em alguns pontos a gente não vai ter total segurança jurídica, mas vai ter que atuar de alguma forma. Então, Ale, pode falar. Um ponto também que seria legal a gente considerar, além da orientação fria, né, baseada na letra fria da lei, da medida provisória, é algo de estratégico que a gente enxergar que seja bacana para o cliente pensar, né? A gente falou um pouquinho disso hoje, né, Ale? Depois do almoço, que olhar de uma forma muito focada, sem ampliar um pouco a análise, pode deixar alguma ponta solta e gerar alguns problemas mais adiante. Então, a gente vai entrar um pouquinho nisso aí, para o pessoal ter um pouquinho de cuidado. Acho que o primeiro ponto legal que a gente tem acho que talvez o mais relevante aí é a questão da redução e suspensão, né? Um comentário que a gente não tinha feito no anterior é que ao adotar uma medida, né, ou outra, né, por suspender ou reduzir, o colaborador ele tem direito à segurança do emprego no mesmo período ali, né, até 60 dias. Então, se já adotar os 60 dias, tem que segurar esse contrato por mais 60 dias. E aí o Ale, ele tinha, né, junto com a equipe, preparou os dois documentos para dar uma agilidade, a gente colocou isso no blog, para o pessoal conseguir documentar rápido isso. Só que de lá para cá ainda está um pouco travado isso na justiça, porque a gente tem lá o ministro que né, direcionou isso para ser homologado junto com o sindicato, para poder ser praticado com maior segurança jurídica. Acredito que alguma coisa está para ser votada essa semana, talvez voltar atrás e deixar liberado para o pessoal praticar sem ter que acessar o sindicato. Alguns comentários que eu tenho visto é que o pessoal tem documentado as tentativas de falar com o sindicato e vai praticar do mesmo jeito. Aí, se o Ale quiser comentar esse ponto, acho que, né, uma opinião nossa nesse sentido vai ajudar o pessoal a se posicionar. Realmente, essa questão de documentar, né, comunicar ao sindicato dentro do prazo de 10 dias, que não havia previsão lá na MP 936, realmente engessou aí um pouco a homologar, né, e pôr em prática realmente e contemplar tudo para não ter problema depois trabalhista. O que a gente tem visto nesse período também da pandemia, muitos sindicatos não estão atendendo, estão fora das suas atuações, então a gente tem tido bastante problema aí para fazer essa comunicação ou para entender como o sindicato vai recepcionar esse documento, porque os mesmos não estão atuando em 100% das atividades aí do sindicato. Então, a própria categoria nossa ainda não voltou em atuação. Então, a gente hoje já tem clientes que fizeram a comunicação, que fizeram o acordo, que a gente está documentando, né, essa movimentação através do portal do empregador web, onde a gente menciona qual a redução, o percentual ou a suspensão, e lá, obrigatoriamente, a gente tem que colocar o número da conta do empregado, né, do trabalhador, da conta bancária, porque essa comunicação já servirá automaticamente para o recebimento do empregado após 30 dias da comunicação.
Então, eu vejo que muitas empresas acabaram ficando descobertas em relação a cumprir com a comunicação junto ao sindicato, que foi a determinação, né, que o STF pôs na semana passada, naquela ação direta de inconstitucionalidade. Eles fizeram realmente o papel deles, porque a Constituição tem realmente a previsão que a redução salarial é necessário ter o acordo, né, ou a convenção coletiva, né, ou seja, tem que ter a anuência do sindicato. A gente está se esbarrando nessa situação, estamos tentando falar com os sindicatos, o Sindicato do Comércio de uma determinada categoria já se pronunciou em receber por e-mail os acordos, tá? Como também foi decidido lá pelo STF, tem um prazo de 10 dias para comunicar, o sindicato tem 10 dias para retornar. Se o sindicato não retornar, automático se entende que ficou, né, que houve a validade do acordo. Olha, Com esses prazos aí para aguardar, né, para que coloque em prática. A gente tem um grande número de clientes que optou nesse mês de abril por férias. Então, a demanda, a procura, tanto pela redução como pela suspensão do contrato ainda é pequena. Né? O nosso software vem sofrendo atualizações para atender essa demanda, para que a gente pratique essa redução e também que a gente gere o arquivo para ser transmitido no portal do empregador web. Já fizeram essa semana 3 atualizações para que a gente possa fazer esse atendimento, mas o sindicato pode ser um empecilho e deixar a empresa descoberta aí para o futuro nas questões trabalhistas. Uma coisa que está em discussão aí, que parece que é o que vai prevalecer, não está certo isso. Ontem, numa reunião, numa live com mais de 140 colegas, né, através do SESCOM, o pessoal comentou que o andamento desse assunto está mais ou menos assim, que terá que ser comunicado ao sindicato, né, mas não haverá necessidade de esperar uma manifestação do sindicato. Tem que formalizar, faz o acordo, encaminha para lá e segue a vida. E não sei como que isso vai se desdobrar depois, né? Qual é a análise que o sindicato vai fazer, se isso vai oferecer algum risco ou não, mas para não engessar e dar velocidade, parece que ele está recuando em parte do que ele havia determinado. Então, a gente precisa esperar aí, isso não deve demorar, né, uma solução para isso, mas está mais ou menos nesse meio do caminho aí. Ele não vai levar com toda a exigência inicial, mas também não vai recuar 100%. Eu acredito que pode ocasionar, está ocasionando, né, uma insegurança jurídica enorme, né, porque e se esse aval do sindicato depois for ao contrário da liberação do acordo que foi homologado? Né? Então, e as empresas não têm tempo para aguardar essas decisões, não tem que tomar decisões para que não façam demissões. A ideia, né, da medida provisória é realmente evitar demissões. Então, eu acredito que essa discussão do STF ainda vai se alongar. Né? Eu acredito que depois, mesmo sendo uma insegurança jurídica, há indícios aí favoráveis em defesas, né? Porque as empresas estão tomando essas medidas orientadas pelas próprias, né, medidas provisórias que foram publicadas, e também para garantir o emprego do trabalhador no futuro. Porque não há vinculação, por exemplo, de comunicar ao Ministério da Economia ter que ter o documento do sindicato. O Ministério da Economia, a hora que receber a comunicação, vai automaticamente providenciar o pagamento do seguro do desemprego para o trabalhador, na proporção que houve redução ou na questão de suspensão. Então, eu acho que aí tem um lado positivo para uma defesa futura dos empregadores. Eu também acho, mas é desnecessário ter essa preocupação agora, né? Para um assunto que vai se resolver tão rápido,
nós precisamos de um fôlego de 90 dias. Para que esse tumulto agora, né? Colocar aí um pelo aí nessa conversa toda para criar uma insegurança jurídica. Aí o que o pessoal vai fazer? Já que é uma dúvida, então eu vou demitir logo, porque aí eu me livro do problema e depois eu contrato e só vai arrumar problema. Eu acho que seria muito mais sensato não ter criado essa dúvida e ter deixado seguir, né? Da forma que foi planejado, de forma prática, até porque não está tirando o direito do trabalhador para sempre. É uma situação momentânea, né? Um período Você curtíssimo. fala em provisório, não só medida provisória, mas por tempo determinado, né? Então, são coisas temporárias. Preciso apagar um incêndio, né? Isso. Eu vou pedir autorização para quantas pessoas? Quando eu voltar aqui, já não tem mais o que proteger, já queimou tudo. Na verdade, está prejudicando mesmo as pequenas e médias empresas, né? Porque empresas de grande porte, normalmente, já está mais próximo da categoria profissional, né? Empresas de grande porte, eles já estão com o sindicato praticamente no dia a dia, no contato, para eles já é de costume fazer um acordo coletivo, né? Específico para aquela empresa, né? Agora, as empresas que na grande maioria são as pequenas e de médio porte, elas dependem de um acordo coletivo que normalmente nem elas participam do que foi acordado do acordo coletivo. Exatamente. Imagine nesse momento ter que chamar o sindicato, que não está atendendo também, né, que são sindicatos de empresas de menor volume, para fazer um acordo coletivo ou dar um aval a respeito desse acordo individual também de redução ou de suspensão. Então, realmente ficou burocrático e gerou essa insegurança jurídica aí no futuro para essas empresas. Porque se não tiver o aval, realmente isso será prejudicial, né, numa reclamação trabalhista. Porque, com certeza, para reverter essa questão... Para ajudar, Lê, além de burocratizar esse assunto sem necessidade, ainda vai acionar uma instituição que está enfraquecida, né? Os Exatamente. sindicatos perderam muita receita, está sem estrutura, está sem equipe. Como é que vai responder isso nessa velocidade se eles estão na luta para sobreviver? Num volume enorme também, né? Um volume gigantesco de pedidos. Então, acho que falta visão. Sim, demonstrar, né, bom senso nas decisões e tentativas de contato e etc., para poder praticar. Assim, se a empresa não tem uma outra saída a não ser praticar uma medida dessas, né, para segurar as contas e tocar a vida mais para frente, eu acho que o caminho é esse, né? Demonstrar a intenção de procurar. E acredito que essa semana aqui, eu acredito que nem tenha nada muito concreto, mas assim, eu vi o pessoal comentando que eles vão levar para discutir isso no dia 16, mas eu não tenho, né, uma certeza disso. Pode ser que essa semana ainda tenha algum mandamento para facilitar o pessoal, né, tirar essa cortina de fumaça aí desse tema e conseguir praticar redução, suspensão, que seja com mais tranquilidade. Eu também vi falar que vai ser dia 16 mesmo, que vai ter a sequência da discussão que o STF deu início lá na semana passada, né? Viu bastante esse tema né, das medidas aí, acho que mais impactantes para tentar segurar as contas da redução de suspensão. Acho que um outro ponto legal que a gente pode aprofundar um pouquinho mais tem a prorrogação dos federais, eu acho que é mais simples de interpretar, mais tranquilo, mas tem a questão da previdência, né, que em termos de comunicação disso e de o pessoal separar, a gente explicou um pouquinho no outro vídeo, mas o pessoal separar o que da previdência é parcelado e o que não, né, eu acho que é legal a gente falar disso um pouquinho de novo, porque o pessoal confunde o que é parcelável, o que é prorrogável, na verdade, não parcelável, o que é prorrogável e o que não é, porque a parte retida, enfim, a parte dos terceiros e o sistema S, né, com aquela redução de 50%, segue. Só a parte patronal lá que a gente vai ter a prorrogação. Né, Léo?
Exato, essa parte da previdência até me preocupa um pouco pelo entendimento que a maior parte dos clientes estão tendo a respeito, né? É que se esquecem que as empresas que são optantes do Simples, ela recolhe somente o que é retido do trabalhador, né, ou do autônomo, e essa parte que é retida, ela não pode ser prorrogada porque o não recolhimento é apropriação indébita, que você tirou do salário do trabalhador ou reteve do pagamento do autônomo ou do próprio prolabore, do sócio. Então, você só está repassando o que já houve de desconto. O que foi prorrogado de fato na parte previdenciária? São os valores referentes aos 20% da parte patronal da empresa, que é incidente sobre salários, incidente sobre prolabore, sobre os autônomos. Então, mesmo a parte de terceiro, que na maior parte das empresas compõe 5,8% da base dos salários, essa parte também não foi prorrogada, que é onde entra salário de educação, INCRA, SEBRAE, SESI, SENAC. Então, essa parte, juntamente com a parte descontada dos empregados, tem que fazer o recolhimento no dia 20. Então, a separação da guia, realmente as empresas que não são do Simples, que entenderem que tem que fazer a separação, tem que procurar, no nosso caso, os nossos clientes, procurar a nossa área trabalhista, para que a gente possa fazer essa separação. Diversas empresas que atuam aí com seus escritórios contábeis ou que processam internamente, tem que pedir para a área trabalhista fazer essa separação, para não recair com juros e multa de recolhimento de parte que não foi prorrogada, que seria as retenções dos empregados e a parte de terceiros. Perfeito. Pode também bloquear a certidão, nesse caso. Na verdade, essa prorrogação, o que aconteceu? Boa pergunta que você fez. Essa prorrogação, automaticamente a parte patronal, que teria o seu vencimento dia 20/4, isso para a competência 3 de 2020, que vence agora no dia 20/4, a parte patronal se prorrogou para o dia 20 de agosto. Assim como a competência 4, que vence lá no dia 20 de maio, terá o vencimento lá em 20 de outubro. Só que somente da parte patronal, ou seja, o não recolhimento da parte dos empregados ou da parte de terceiros, automaticamente vai gerar o bloqueio da certidão negativa das empresas. Falando de subjetividade e talvez voltando um pouquinho do que a gente já conversou, para as empresas que faturam acima de 4.800.000 lá, tem uma questão que eles colocam da parte compensatória. Não sei se alguém já procurou lá na Trabalhista para a gente esclarecer sobre isso, que o pessoal que suspendeu o trabalho, né, dos colaboradores tem que ajudar com 30% do valor, do último valor lá apontado como salário, do valor da pessoa como salário nesse período de suspensão, só para essas empresas, né, com um porte um pouco mais impactante assim, de volume de faturamento. Eu não sei se você teve já alguma coisa nesse sentido para a gente abrir um pouquinho essa parte aqui, ou se não teve também, a gente traz no próximo e abre no próximo vídeo. Não, é verdade, Igor. Esse assunto aí veio na medida 936, né, na medida provisória, onde a mesma medida que fala a respeito da redução de salário, da suspensão de contratos, ela colocou lá um limitador em relação à suspensão de contratos, que é quando as empresas que faturaram acima de 4.800.000 no ano de 2019, se elas fizerem um acordo de suspensão do contrato, elas terão que arcar com 30% do salário do trabalhador e 70% o trabalhador receberá do seguro-desemprego. Sim. Tá? Eu até acho importante frisar essa questão de qual é esse valor, né, que o trabalhador vai receber do seguro-desemprego. Uhum. Porque confunde-se muito ainda que ele vai receber o mesmo salário que ganhava junto à empresa. Na verdade, é assim, hoje,
O seguro-desemprego tem uma tabela, que essa tabela funciona como? Os salários, quem ganha mais de 2.666 e alguns centavos, automaticamente, né, se a média dele dos últimos 3 meses deu superior a esse valor, o teto do seguro-desemprego é de 1.813. Então, 1.813 será o quê? A base para uma redução de carga horária, será a base para o recebimento no caso de suspensão. Então, vamos supor, se houve uma suspensão do contrato, a pessoa tem um salário de R$3.000, ela vai receber do seguro-desemprego o valor de 1.813. Só que se o salário dela for inferior a 2.666, existe uma regrinha de cálculo. Então, como que funciona essa regra? Quem ganha até 1.599,61 centavos, você aplica 80% do salário. Mas esse valor não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, vamos supor que você pegue lá o valor de R$1.500, o valor do seguro-desemprego como base vai ser 80% desses R$1.500 que a pessoa tem de salário. Os valores que a pessoa recebe acima de R$1.599,62 centavos a R$2.666, esse valor, que é acima de 1.599, a pessoa receberá 50% desse valor. Vamos supor que a pessoa ganhe R$2.000. Então, ela recebe R$400 a mais do que 1.599. Esses R$400 vai acrescentar na conta dos 80% calculados sobre 1.599, mais R$200, que é 50% do que ela recebe acima do 1.599. Então, a base do seguro-desemprego é que vai compor os 25%, ou 50%, ou 70%, ou que vai ser o valor a receber em relação ao 100% no caso de suspensão de contrato. Lembro que a medida já colocavam como uma faixa salarial, que seriam 3 salários mínimos, que é 3.135, até esse valor de salário, estava liberado fazer a redução salarial de 25%, de 50%, de 70%, e a suspensão de contrato sem aval do sindicato. Com os valores acima de 3.135, só estava liberado fazer a redução de 25% sem o aval do sindicato, sem acompanhamento. O que fosse superior, ou seja, 50%, 70% ou a suspensão para os salários acima de 3.135, a medida provisória já trouxe como exigência o acordo com o sindicato para poder fazer para esses salários maiores. A medida já travou isso, porque lembra que o salário, né, o que o trabalhador vai receber é o teto lá de 1.813, que é o valor que o seguro-desemprego vai pagar. Então, se a pessoa tem um salário de R$5.000 e é suspenso, por isso que precisava realmente de ter um acordo, acompanhamento do sindicato, porque o valor dela teria uma diminuição muito grande, né, em relação a uma pessoa que ganha 3.000. Né, que a redução, em percentual, tem uma perda bem menor. Entendi. Perfeito. Depois É confuso, né? No fim, para o pessoal tomar uma decisão rápida, imagina, você com vários tipos de trabalho, dinâmicas diferentes na empresa para organizar o que vai ser feito, o que não vai, o que é prioridade, o que não é. E aí, no fim, também tem essa questão pessoal de cada colaborador, é uma coisa complexa de se fazer, né? Imaginando que não vai ter nada de ruído, nada de dificuldade. Então, é bem complexo. Vamos adiante, né? Então, aí, Ale, de outros temas, assim, que o pessoal tem procurado bastante, se você quiser comentar algum, para a gente tentar deixar isso meio que já claro por aqui. Ainda há muita dúvida em relação a conceder férias, né? Boa. Porque a medida provisória lá 927, quando ela trouxe a liberação de férias, mesmo que a pessoa não tenha o período
aquisitivo transcorrido, vamos supor, você tem uma pessoa que entrou em janeiro de 2020, né? Ou que o período aquisitivo dela de férias começou em janeiro de 2020. A medida provisória, né, através de um acordo com o funcionário, comunicar ele, na verdade, com 2 dias de antecedência, liberou a concessão de férias mesmo não tendo o período transcorrido. Então, isso a gente já processou várias férias nesse formato, né, da medida. É uma das saídas. A parte de redução, ainda não estão utilizando, são poucas as empresas que estão reduzindo a jornada, né? De suspensão, a gente ainda não teve casos de suspensão, né? As empresas estão conseguindo aí até atender. Parte delas concedeu férias, eu acredito que no mês de maio teremos mais esse processo aí tanto de redução como de compensação, porque todos eles estão esperando aí como que vai ser a publicação do governo, né, que prorrogou até para o dia 22, né? Sim, O governo de São Paulo prorrogou o fechamento do comércio, serviço, até o dia 22. 22 de abril. Então, vamos ver como que vai ser a decisão deles. Isso vai direcionar muito as decisões aí para o mês de maio das empresas. Fatalmente, já a ausência, a diminuição de faturamento, movimento, tudo isso, no decorrer agora do mês de abril, já vai impactar diretamente. O volume agora tende a ser maior. Um fator assim importante que eu vejo entre os nossos clientes é que ainda não teve assim uma demanda de demissões. As dispensas que aconteceram até agora, algumas foram que não passou no contrato de experiência, foram demissões até comuns. Então a gente não teve um volume, isso é um ponto importante, né, a ser citado. Vejo que os nossos clientes estão realmente preocupados em manter aí o emprego do trabalhador, né? Sim. Como o Juraci até cita, né? Tem que manter o avião na pista, porque a gente vai voltar bem quente aí ao fim dessa pandemia. Se colocar ele no hangar, depois complica, né? Deixa eu fazer uma pergunta que abrange uma situação que deve acontecer lá para maio, perguntas desse tipo. Coloquei uma pessoa, suspendi o contrato de trabalho dele hoje por 60 dias. Aí, daí 60 dias, termina esse prazo, ele teria que voltar para o trabalho, até porque ele tem a estabilidade do mesmo período, né, de 60 dias. Só que minha empresa ainda não está rodando. E mesmo ele não tendo atingido o período aquisitivo de férias, eu vou dar 30 dias de férias para ele. Eu posso fazer isso simultaneamente, logo após a suspensão, emendar nas férias? Não há nada que limite fazer isso, tá? Não tem nada na legislação que entenda que ele não teria direito ou que a empresa não poderia conceder férias. Aliás, férias também é um fator já com previsões de estabilidade na maioria das convenções. Né? A maior parte das convenções também estipula aí uma estabilidade de 30 dias após o seu retorno de férias. Então, não vai ser as férias que vai prejudicar a questão da estabilidade que ele terá também em relação a ter ficado com o contrato suspenso por 2 meses. Tá? Na verdade, o importante é assim, sabemos que cada medida provisória, quando ela é publicada, se depois de 120 dias ela não virar lei, ela deixa de ter a sua validade. Então, a gente está falando de uma medida provisória que deixou liberar férias, né, mesmo com 48 horas de antecedência, só de aviso, mesmo que não tenha o período transcorrido, essa medida provisória, ela saiu lá no finalzinho, né? No finalzinho de março, né? Tenho ela aqui, que é a 927, saiu dia 22 de março. Então, lembra que em 120 dias, essa medida provisória, se ela não virar lei,
vai cair em desuso tudo que foi colocado lá como artigo. Então, vamos supor que já se passaram um prazo, né? Você vai dar mais uma suspensão. Então, tem que ver se na ocasião das férias a gente ainda terá a medida provisória em vigor. Tá? Porque eu acredito que não vai ser uma medida provisória que vai virar lei, né? Que ao fim desses 120 dias voltará toda a mesma regra, né? De comunicar o empregado com 30 dias em antecedência, né? Que as férias elas podem ser até fracionadas em 3 períodos, né? Sendo que um período não pode ser inferior a 14 dias, desde que tenha o período aquisitivo transcorrido. Considerar o que eles colocaram, né, para ajudar as empresas a praticar, né, essa questão de colocar o pessoal de férias, que vai perder, né, produtividade, que não vai ter demanda, nesse tipo de decisão, tem a parte de levar um terço, né, para ser quitado junto com o 13º no final do ano. Então, isso pode influenciar, né, na decisão do pessoal por adotar esse tipo de medida. Seria isso ou num caso de rescindir antes, né, que está na rescisão do pessoal, essa proporção de um terço de férias que não seria pago agora, né? Seria pago lá na frente. A gente tem processado nesse período, tanto com o recibo de férias completo, com a inclusão do valor de um terço, como a gente também já tem processado para alguns clientes nesse formato de não pagamento de um terço agora, mas ele tem que ser pago até o dia 20 de dezembro lá, que é a segunda parcela do 13º. Então, realmente, as empresas precisam estar analisando aí o seu fluxo de caixa, porque ele não vai deixar de ter a obrigação de pagar. Né? O pagamento ele vai ter que acontecer ou agora ou em 20 de dezembro. Então, assim, o que acontece também que auxiliou as empresas nessa concessão de férias é que você pode comunicar com 2 dias, né, de antecedência, que o pagamento das férias, que na legislação ele prevê que o pagamento tem que acontecer com 2 dias, né, da saída das férias, e nesse caso eles estão deixando o pagamento, né, a medida prevê que o pagamento pode ser até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Então, a gente tem várias empresas que concederam férias em abril, como ela não vai pagar o salário do mês de abril por questão de férias, no 5º dia útil lá em maio, que é dia 7 de maio, é aí que ela vai fazer o pagamento das férias. Se ela não inclui um terço, é como se ela estivesse fazendo realmente o pagamento daquele salário daquele mês. Né? Assim, é importante que as empresas tomem a decisão de colocar de férias ou ter a redução ou a suspensão, porque o que pode ocasionar? A indecisão, deixar só o empregado encostado sem determinar banco de horas para que ele compense as horas não trabalhadas, ou não coloque de férias, ou não faça suspensão, pode se caracterizar que esse período tenha sido como licença remunerada. Se entra como licença remunerada, ele não pode nem abater depois no período de férias do trabalhador. Isso é uma dica importante, né? Então, é importante o empresário realmente tomar a decisão, né, não ir postergando essa situação, né, já que tem agora o mês de abril, né, tomar decisões conforme o governador, o decreto que vai vir a partir do dia 22, se vai abrir, se não vai abrir, tá? Se vai prorrogar por mais um tempo, não deixar isso postergando, mesmo que seja para fazer um contrato individual de acordo de banco de horas, para que essas horas, porque o banco de horas também, o trabalhador depois, ao retorno aí aos trabalhos, depois da questão da cessação da pandemia, a empresa poderá usar 18 meses para frente para poder compensar essas horas não trabalhadas. Também é uma saída. Apesar que, se a gente analisar que uma semana de trabalho é uma redução de 44 horas, ou seja, são 44 horas sem a compensar, por semana, vai acumulando uma quantidade que depois fica complicado até de compensar. Lembrando que pode ser, no máximo, 2 horas diárias de compensação.
Legal, acho que é isso, né? Literalmente, né? De todas as medidas aí, é o que a gente chamaria de anistia, né? Eles liberarem, pelo menos na parte de impostos, algumas quantias, reduzir carga, etc. Só com relação à importação, né? Da área vinculada à área de saúde, algumas reduções foram IOF, feitas né? mesmo para viabilizar, né? IOF, algumas coisas foram feitas, mas assim, pro giro do negócio em si, do médio pequeno, com relação ao tributo sobre serviços e a comercialização, não houve nenhuma anistia, nem redução, nem nada. A questão toda está em torno de prorrogar as coisas, né? Jogar para frente, sem repor inflação, sem cobrar, talvez, né, essas questões, mas não teve mesmo medidas que tirassem o encargo das costas, né? Das empresas. Isso não teve. Só para essa área mesmo, mais voltada à área de saúde, de importação, para viabilizar isso daí. Com relação ao desempenho da empresa, não teve... Ainda não houve nenhuma. Não tivemos tantas coisas, não. Fundo de garantia, que a competência 3, 4 e 5 poderão ser parceladas em até 6 vezes sem juros, né? Sim. Então, as empresas também têm que ficar atentas, comunicar aí o escritório contábil, a área, para fazer a declaração, né, para ter depois a possibilidade de fazer o parcelamento lá a partir do mês de junho. Né? Então, há isenção aí do recolhimento de juros e multa, né? Há a possibilidade de pagar essas 3 competências em 6 parcelas. Pergunta, algum cliente nosso procurou você para solicitar algum relatório diferente da folha de pagamento para poder formar o processo para pedir esse empréstimo incentivado para pagamento da folha? Algo diferente? A gente desenvolveu sim para um cliente, na verdade, no todo são 14 empresas, né? A gente fez um comparativo, na verdade, a gente conseguiu extrair do sistema a folha salarial, né, a questão de salários, para a gente analisar, porque o empréstimo, na verdade, que foi citado, que também está numa medida provisória, se não me engano, 944, ela fala que poderá pegar o empréstimo, né, de até 2 salários mínimos por empregado. Sim. Então, a gente realizou um trabalho de levantar quais eram os salários dos funcionários, colocar para cada funcionário até qual o valor que poderia ser pedido o empréstimo, né? Tem empregados que a sua totalidade de salário acaba entrando no total do empréstimo, como tem empregados que têm um limitador aí 2 salários mínimos, que é 2.090. A gente fez esse levantamento, sim, com o cliente. O que está mais comum agora é que a ferramenta também já nos auxiliou, né? O SCI atualizou as suas ferramentas, a gente está conseguindo gerar um relatório comparativo aí das reduções salariais. Então, a gente passa um relatório que aparece qual que é o salário da pessoa, quanto ficaria a questão de redução, e no relatório também aparece qual seria o valor que aquele trabalhador receberá do seguro-desemprego. Então, tudo isso para que ele possa demonstrar lá para o seu empregado, porque, lembrando, né, tudo isso é um acordo bilateral. Isso é importante ficar frisado também, né, na questão de redução, de suspensão. A empresa tem que procurar o seu trabalhador e ambas, né, por mútuo consentimento, né, bilateral, ter o acordo assinado. E depois ele será avaliado pelo sindicato, como o STF já determinou. Então, por isso que é importante eles, nessas decisões, nos procurarem para ter esse relatório em mãos, para poder demonstrar para o trabalhador também como que vai ser, né, ele, por exemplo, uma suspensão de contrato. Ele não vai estar trabalhando, mas não vai estar totalmente descoberto, né? Ele não vai estar em atividade profissional, vai estar na sua residência, mas uma parte, né, ele receberá, tanto na redução salarial, né, de 25, 50 ou 70, também receberá
esse percentual de acordo com o valor que ele teria direito na totalidade do seguro-desemprego. Se vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente focou mais em uns temas mais subjetivos aí, que já estão gerando algumas discussões e entendimentos paralelos, né, nos últimos 10 dias. E acho que para hoje é isso, né? Eu queria aproveitar, o assunto não é o principal, mas vale a oportunidade, né? Lembrando que imposto de renda não foi prorrogado, né? Os impostos retidos também não foram prorrogados. Por exemplo, imposto de renda sobre ganho de capital, ele ocorre quando vende um bem. Esse imposto vence no mês seguinte da venda. O imposto de renda retido sobre aluguel, sobre salário, isso seguem os vencimentos normais, né? Como reforço, né, de tudo que a gente está dizendo aqui, o Cauê pode falar disso com mais propriedade, a gente vem divulgando um material rico aí de informações de todos esses temas, com um nível de detalhe. Você pode falar sobre isso, Cauê? Sim. A gente está publicando ainda tudo que vira notícia efetivamente, né? Que tem as não notícias, né? Por exemplo, hoje mesmo a gente teve acesso a uma possível prorrogação da LGPD, por exemplo, seria um tema para a gente tratar aqui, só que ainda tem que tramitar ainda na Câmara dos Deputados, então não é um assunto consolidado ainda, né? Então, momentos como esse aqui a gente deixa para listar as coisas que já são concretas, né? E a gente alimenta o pessoal tem recebido pelo blog, né? Está disponível no blog, tem recebido por e-mail e pelo WhatsApp também, todo mundo está recebendo os disparos, com tudo que tem de consolidado, né? Teve um material bacana que a gente fez, que é curtinho, simples de entender, que dá acesso direto à linha do tempo do Ministério da Economia, falando que por atividade, né? Então, empresas prestadoras de serviço, indústria de pequeno porte, de médio grande porte, comércio, por aí vai. Então, foi criado um portal específico para falar disso. Quais foram os benefícios e as movimentações do Ministério da Economia para ajudar o pessoal, né? Seja as linhas de crédito, as orientações, tudo isso que a gente já falou no primeiro vídeo e nesse aqui também. Eles fizeram um compilado bem bacana, tá bem fácil de entender, eles resumiram bem. A gente fez um material que linka, né, uma coisa com a outra. Então, você clica na sua atividade lá e aí eu coloco na descrição desse vídeo aqui, eu coloco o link para esse material, para o pessoal poder acessar. E é basicamente uma ponte. Você clica na sua atividade e ele te joga para o resumo do Ministério da Economia. E ficou bem bacana a forma da leitura. Então, gente, pelo esforço. Valeu, pessoal. Aí. Obrigado aí. Valeu, obrigado, Ale. Bom descanso. Valeu, gostei, mano. Boa noite. Vamos continuar fazendo. Vamos fazer mais. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aí para vocês, com informações, atualizações sobre essas medidas provisórias mais recentes que o governo tem despachado. Esse vídeo com enfoque um pouco mais na área trabalhista, né? Bem mais na área trabalhista. A gente tem recebido muita dúvida de cliente, parceiro, enfim, todo mundo que tem acesso ao conteúdo. A gente está à disposição, né? O material é público, pode compartilhar. Quem estiver precisando da informação, é só repassar, né? Passar para frente. São tempos difíceis. A gente espera que esse material possa ajudar a sua empresa, você de alguma forma, tá? Aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, que sempre que a gente tiver vídeo novo, vocês vão acabar recebendo automaticamente uma notificação, tá? A gente também está em todas as outras plataformas, né? LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. E até a próxima. Muito obrigado. Na descrição do vídeo tá o link que a gente comentou na reunião sobre as medidas por atividade, o que o governo tem se movimentado, né? Mais especificamente o Ministério da Economia e as soluções de momento para os empresários, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.